Bom dia, família dos Códigos do Feijão. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Espero que sim. Estou aqui já a terminar quase o meu exercício de hoje. Já tive aqui umas reuniões online, mas vamos rapidamente fazer aqui uma live de algo que eu pensei que é também bastante importante. Não é apenas gestão, mas também é muito importante. Por isso, bora lá, escrevam aí, bora romper. Muito bem, nos últimos dias eu falei-vos de faturação, de lucro, filosofia. Falei-vos de faturação, de lucro, de caixa, de saber administrar a empresa, não é? Não pensar só na faturação, perceber também, lá Isabel, perceber também como é que é com os custos da empresa, como é que é com o stock, como é que é com determinados gastos, porque tudo isso é subtrair ao valor faturado. E às vezes a pessoa pensa, estou a faturar muito, estou a ganhar muito. Não. Quando olha para a caixa e quando olha ao dia de ter que fazer os pagamentos... Bom dia, Sofia, isso mesmo, hoje chegaste mesmo no início, boa. E quando chega a altura de ter que fazer os pagamentos de ordenados, de pagar a clientes, pagar ao Estado, que é algo que é muito importante, infelizmente, às vezes há empresas que deixam de conseguir funcionar porque o Estado não é muito amigo, não é? Tem que pagar e tenha lá ou não tenha, e começam logo a bloquear contas e a penhorar coisas. Mas se calhar se fosses uma outra pessoa que não tivesses nada, podias ver tudo o que... Exatamente, a Isabel diz-nos aqui que a faturação não tem nada a ver com lucro. Mas é algo que é importante, porque se não tivermos faturação, nunca vamos ter lucro, não é? Agora, é importante faturar com lucro. Mas hoje o tema não é por aí. Hoje queria-vos falar um pouco, não tanto dos números, talvez falar um pouco de coisas que os números às vezes não mostram. Que há empresários que até faturam, até têm clientes, até têm funcionários, até têm resultados, mas há sempre um mas andam exaustos. Já alguém ouviu falar do eu-presário? Digam-me lá aí, já alguém ouviu falar do eu-presário? Portanto, acordam, são logo eles a receber mensagens, quando se deitam ainda estão a resolver problemas, têm funcionários, só que o funcionário está sempre a ligar-lhe para tomar uma decisão. Se o cliente reclama, é ele que ligam para... Amigos, eu já passei por isto, o meu telefone estava associado às farmácias e quando havia alguma coisa, lá vinha uma chamada para mim. E eu, às vezes, sem saber de nada, lá tinha que estar a resolver o problema. Já há muito tempo que não recebo uma chamada dessas, mas no início era eu que tinha que dar a cara também para essas situações. Mas há muita coisa que as pessoas acham fantásticas no início, não é? Toda a gente depende de mim. Eu sou o mais importante da empresa, não é? O problema é quando isso começa a evoluir e tu não tens para onde te virar. Se é preciso decidir alguma coisa, ligam-te. Se é preciso vender alguma coisa, ligam-te. Se é preciso comprar alguma coisa, ligam-te. E aquilo que numa primeira fase é uma sensação de orgulho, tu pensas, não, sem mim a empresa não funciona, eu sou o maior, não é? Até que um dia percebes que eu cheguei, estava em uma reunião e o colaborador entrar e vir avisar o patrão que acabou o papel higiênico. Pois, eu não cheguei a tanto, ok? Eu não cheguei a tanto, mas havia muita coisa que passava por mim. Isso felizmente com a delegação, mas vamos falar um bocadinho mais à frente, é que quando nós damos conta
que isto está a acontecer, percebemos que isto não é bom. Não é bom para ninguém, nem para a pessoa, nem para a própria empresa. Isto pode até servir de diagnóstico. Porque se nós construirmos uma organização, alguns que podem estar a iniciar, em que tudo depende de ti, tu não estás a construir liberdade, estás a construir um eu-presário, uma eu-presa, não é? E às vezes as pessoas ficam com a noção que estão a criar o seu próprio emprego e o emprego mais exigente que alguma vez tiveram. E eu conheço, numa primeira fase, naquela fase do enamoramento, aquela fase em que tudo é novo, estamos a querer andar, a querer criar. Nós achamos que somos sempre a melhor solução. Somos sempre quem conhece melhor os clientes, somos sempre quem conhece melhor os produtos, quem conhece melhor os fornecedores, quem resolve melhor os problemas. E começamos, infelizmente, às vezes a pensar, em vez de eu estar a explicar, porque eu tenho de estar a explicar e depois a seguir e resolver, o que é que se pensa? Se calhar é mais rápido se for eu a fazer. E então pega-se no telefone ou pega-se naquele problema e resolve-se. E aquilo que hoje pode ter sido mais rápido a resolver, vai ser um problema amanhã. Porque nenhum de nós consegue aguentar constantemente este ritmo. Ou então vai continuar a ter uma empresa assim, ok? Mas acho que quando nós criamos uma empresa, vamos querer que ela, com o tempo, se torne cada vez maior. O maior que ela conseguir ser, não é? Que está muitas vezes ligado também ao nosso tamanho mental. Porque aquilo que é mais rápido de fazer hoje pode ser exatamente aquilo que nos vai impedir de crescer no amanhã. Porque se és sempre tu que tens que resolver, se ninguém aprender contigo a resolver, se és sempre tu que decides, se ninguém aprender, se não deres autonomia a ninguém, para também poder errar, para também poder falhar, mas se tu não deres esta autonomia, e se quando essa pessoa errar, não fores ter com ela e disseres, olha, tinhas aqui estas opções, porque é que optaste por aqui? Podias ter ido por ali. E, portanto, ajudar a que a pessoa compreenda porque é que não fez tão bem e podia ter feito melhor, não é? Ninguém aprende a ter e a assumir essa responsabilidade. Porque é muito mais fácil ligar ao patrão e o patrão que resolva. E quando isto assim acontece, sem nós delegarmos, sem nós ensinarmos, sem nós treinarmos, às vezes o empresário dá consigo a dizer, eu não tenho ninguém a quem eu possa confiar. E a pergunta que salta fora é, será que tu treinaste alguém? Será que tu ensinaste alguém dentro da tua organização para que ele possa assumir algumas dessas decisões? Para que essa pessoa possa tirar algum do peso menos importante, como, por exemplo, aquilo que a Isabel acabou de dizer, quer dizer, no meio de uma reunião, vem alguém dizer ao patrão que não há papel higiênico. O que é que esta pessoa estaria à espera? Que o patrão saísse da reunião e fosse à loja comprar papel higiênico? Ou que dissesse, ok, se não há, comprem. E para isto é preciso interromper-se uma reunião. Percebem o louco que isto é? E isto que eu vos estou a dizer, se calhar até dói. Quando nós paramos um bocadinho para pensar na nossa atividade dentro da empresa, só que é muito importante. Há uma diferença entre sermos nós a ter que fazer ou sermos nós a liderar um processo. É normal, num início de uma empresa,
e aconteceu comigo, nós termos que fazer praticamente de tudo. É normal nós vendermos, nós comprarmos, nós termos de telefonar, nós recebermos telefonemas, nós termos que ligar a dizer, olha, veja lá porque o pagamento não entrou. É normal, isso é normal, mas é no início de uma empresa. Só que, quando a empresa atinge uma determinada dimensão, o trabalho que o dono da empresa tem que começar a mudar. Já não pode ser estar preocupado com o papel higiênico. O papel higiênico, qualquer pessoa pode ir buscar. Acabou, vai buscar. É uma coisa que custa, eu nem sei, mas se calhar 10 cêntimos. Vocês já perceberam que uma caixa de papel higiênico com 50 rolos, não sei se tem, se não tem, mas uma coisa assim grande, se calhar custa 2 ou 3 euros, e esta pessoa parou uma reunião para ir perguntar sobre uma coisa que custa 2 euros ou 3 e que bastava ir ao caixa ou ir, ao supermercado mais próximo ou mandar vir de um fornecedor qualquer que fornece o café e que fornece os copos e que fornece outra coisa qualquer, mandar vir isso. Mas infelizmente isto acontece. Temos aqui um exemplo real dado pela Isabel. Isto acontece. Mas acontece também por culpa de quem criou a empresa. Porque centralizou todas as decisões e não treinou ninguém para ter autonomia até determinada situação. Eu já tive que dizer a pessoas dentro da empresa que, amigo, aqui quem decide sou eu. Nesta área, quem decide sou eu. Mas também já tive situações em que disse que, faz tu. Faz tu, comunica e faz tu. Pois é, Sofia, tu dizes que é incrível interromper uma reunião por isso, mas a Isabel deu um exemplo concreto, não é um suponhamos, é algo que aconteceu à frente dela, percebes? E isto demonstra muito, talvez, da força com que este empresário quer tudo em cima dele, quer controlar tudo, controlar os gastos todos, controlar tudo, e depois chega-se a este ponto, em que a autonomia que dá, em que o treino que dá, às pessoas que com eles trabalham, é praticamente zero. Claro que depois tem que vir tudo para cima dele, porque tem que autorizar uma compra de 2 euros. Percebem a ideia? Portanto, há coisas, é que assim, nem é 8, nem 80. Porque há coisas que temos que ser nós a decidir e não podemos deixar nas mãos dos outros. Tudo o que é estratégia, no mínimo, é aquilo que implemento na minha empresa. Primeiro falam e eu depois dou a orientação. Não tem que ser eu a fazer, mas sou eu que tomo a decisão. Sou eu que digo, ok, faz desta maneira, faz daquela. Segue por este caminho, segue por aquele. Não tenho que estar lá. Às vezes um telefonema resolve isto. Olha, Laurentino, estou aqui perante esta situação assim, 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 o que é que acha? E eu analiso e digo, ok, por mim, vamos por este lado. E ele vai e dá-me os inputs dele e diz, mas olha, veja lá, porque assim, assado, ok. Às vezes eu até posso achar que o caminho dele é o mais correto e disse, ok, então segue por aí. E já houve vezes em que eu disse, não quero que faças isso. Vais fazer exatamente desta maneira. Porque a visão está aqui. A visão é uma coisa que não pode ser delegada. A visão da empresa não pode ser delegada. Pode ser delegada à execução. A visão não. A visão tem que ser nossa. E essa é a parte principal. Só que, numa fase inicial, nós temos que ser a execução, temos que ser a visão e temos que ser quase a faxineira. Percebem o que é que eu quero dizer? Sem desrespeito nenhuma para nenhuma das situações. Mas numa fase inicial, às vezes temos que ser tudo. Só que, à medida, diz-nos a Isabel, verdade, o órgão mais caro da empresa está ocupado com compras dos produtos de higiene. É loucura. Uma empresa que faturava na altura 3 milhões. Já viram o ridículo que isto é, Sofia? Já viste? Portanto, há situações que devem ser delegadas, há situações que nos devem ser comunicadas, há situações que, ao serem comunicadas, nós temos que decidir se o caminho é esse que a pessoa está a propor ou se não queremos esse caminho.
E há situações que nós achamos que nem não interfere assim tanto e podemos dizer, ok, para ti é mais fácil fazer desta maneira, para ti achas mais lógico fazer desta maneira, então pronto, faz desta maneira, porque és tu que vais, tu, a pessoa que está a falar connosco, que vais fazer o processo, vais analisar o processo e vais ter o resultado do processo. Mas depois tens que me apresentar esse resultado. Faz sentido isto? Não. Dizia eu que numa fase inicial tudo bem, mas quando a empresa atinge uma determinada dimensão, o empresário tem que mudar, o trabalho do empresário tem que mudar. Olá, movimentação. Entrou-nos aqui também o Neuroinc. Olá. Portanto, já não pode continuar a ser apenas executar coisas. Tem que começar a treinar pessoas capazes de fazer, de ter autonomia até um determinado nível. Não é autonomia para decidir o que é que a empresa vai fazer para o ano. Não. Tem que ter autonomia, isso tem que ser treinado e colocado nas... Como é que aquilo se chama? Nas funções da pessoa. Isso tem um nome próprio, que agora não me estou a lembrar, mas eu já me lembro. Pronto, mas basicamente tem que ser treinado e tem que se estabelecer um limite e dizer, ok, até aqui fazes assim, daqui para cima vens ter comigo e eu decido. E aqui muitas das vezes é de onde reside a grande mudança de mentalidade do empresário. Porque o nosso valor enquanto líder não está apenas naquilo que nós conseguimos fisicamente fazer. Está naquilo que nós conseguimos ensinar. Não, Isabel, não é organograma, aquilo tem um nome próprio, nós temos a certificação da qualidade, ISO 9001, e aquilo tem um nome próprio que é a ficha de funções. É um nome assim muito parecido com isto, ficha de funções de cada um. E está lá tudo, até à vírgula, o que é que cada um tem que fazer, o que é que não faz, o que é que... Pronto, está lá... Tipo, ficha de funções, aquilo tem outro nome, é parecido, mas é uma coisa assim do género. Mas mais do que isso, é nós ensinarmos outras pessoas. Ainda há pouco, como eu vos disse, estava numa reunião digital, porque eu estou aqui em casa e continuei e fiz a reunião em cima da bicicleta. Eu estou de férias e, portanto, fiz a reunião online. E quando terminou a reunião, estive a falar com uma das pessoas da empresa e disse, olha, perante esta situação, estivemos a falar de uma outra situação da empresa, perante esta situação vais dizer a fulana tal, porque isto é uma altura em que temos as pessoas metade a trabalhar, metade de férias, quem está cá é a fulana tal, vais-lhe explicar exatamente este processo, vais-lhe explicar exatamente qual é a lógica e ela vai fazer. E ela para a semana ainda cá está, na outra semana vem a outra colega e vai ela vai ter que passar este processo, provavelmente não vai ficar completo, vai ter que passar à outra. E portanto é assim que temos que ir fazendo, temos que ir treinando, senão agora tinha que ir para o escritório, tinha que andar a fazer Excel e andar para ali a fazer N coisas com uma série de gente lá dentro. Não pode ser. Tem que se ensinar. Se as pessoas tiverem dúvidas, têm que perguntar, têm que se tirar as dúvidas, têm que acompanhar o trabalho para ver se não estão. Isso às vezes acontece muito. Então, tomem atenção a esta dica. Às vezes as pessoas têm receio de dizer que não perceberam. Não sei se isto já aconteceu com alguém. As pessoas têm receio de... Nós explicamos, as pessoas ficam caladas e têm medo de dizer não percebi bem. Então vão para o seu posto de trabalho e apresentam uma coisa que não tem nada a ver. Ou seja, perdem tempo, andaram ali a fazer coisas e depois quando chegam com o resultado daquilo que andaram a fazer, como não perceberam, como não compreenderam qual era a lógica, aparecem com uma coisa que não foi nada daquilo que se pediu. Portanto, depois têm que voltar para trás e voltar a fazer.
Portanto, é importante deixar as pessoas à vontade e é importante perguntar o feedback. E eu tenho sempre, por mim, gosto de fazer isto, que é explicar o porquê que eles vão fazer determinada coisa. Ainda há pouco tempo pedi uma análise por causa de uma situação interna e expliquei à pessoa, olha, eu quero que me prepares isto, a lógica é esta, eu quero vir a saber, ou quero reduzir hipóteses, para tentar detectar aqui esta situação. E para isso, eu preciso que tu faças isto, ok? É um bocado trabalhoso, mas a lógica é esta, é nós virmos a perceber, depois de termos essa análise, se conseguimos detectar aqui uma determinada situação. Pronto, e a análise foi feita. Levou um bocadinho de trabalho, porque eram muitas linhas, eram muitas situações, mas foi feita. É mais ou menos, Isabel, é mais ou menos isso. Nós também temos o manual de procedimentos, mas isso aí não são as funções. Isso aí é manual de procedimento para a função. Ou seja, a pessoa está sentada num determinado sítio. A função dela é, sei lá, no meu caso, eu vou falar de coisas que depois a vocês não vos diz nada, mas, por exemplo, é entrar no computador e ir a um programa e tirar a informação que lá está. E isso é feito de uma determinada maneira. Ou seja, movimentação. O tema da live de hoje é o eu empresário. É aquela pessoa que iniciou uma empresa e atira tudo para cima de si. E toma decisões de tudo. E atende os telefones a toda a gente. E é ele que, apesar de ter funcionários, faz tudo sozinho. E quando a empresa aumenta de tamanho, torna-se incontrolável. A pessoa fica exausta. Portanto, este é o tema de hoje, ok? E é sobre isto que estamos aqui a falar. Sobre delegar funções, sobre ensinar pessoas, sobre criar autonomia até determinada situação, até determinada altura, até determinado valor, até determinada decisão nos colaboradores e acima dessa decisão, então ser a gestão, ser a visão quem toma essas decisões, ok? É sobre isto que estamos a falar hoje. Mas dizia eu, Isabel, o manual de procedimentos serve para que está lá o passo a passo, e nós temos isso também, está lá o passo a passo para que aquela pessoa faltou hoje, ou então teve um problema de saúde e vai estar a semana toda fora. Ok, eu nunca fiz essa função, mas se eu for ao manual, sei que ela entra no link X, carrega no botão Y, tira a informação que está lá, processa no Excel, ou faz assim ou faz assado. Ou seja, são todos os procedimentos para que qualquer pessoa, nós também temos isso. Porque nós temos certificação ISO 9001 e, portanto, isso é uma das coisas que é obrigatório ter. Não só a ficha de funções, como também o manual de procedimento. Bom, mas isto para não nos desviarmos também em demasia, para depois não ficar confuso para quem também está a entrar. Qual é? Ok. Eu, na verdade, qual é o código na recrutação que acho que é aí que tenho mais dificuldade? Acreditar que a pessoa vai corresponder. Movimentação. Não sei se queres dizer o teu nome, se não, para não te estar a chamar movimentação. Mas o que é importante no recrutamento? Eu acho que essa é das situações mais importantes numa empresa. Mas eu resumo isso a 3 coisas. Se calhar tu pensas que o mais importante é as competências que essa pessoa tem. Diz-me lá se sim, um S ou não. É contratar uma pessoa com as competências necessárias para Ricardo. Ricardo, diz-me lá, o que é que tu achas que é, qual é a primeira característica que a pessoa deve ter? Será ter competência necessária para a função?
Põe-me só um S de sim e um N de não. Eu respondo já, só para perceber qual é a tua ideia. Bem, como não chega, não. Ok, ainda bem. Ainda bem, eu vou-te dar as 3 características que deves procurar numa boa contratação. Simples, uma pessoa simples, não é simplória, simples, coração ensinável e leal. Procura estas 3 pessoas e tens um bom colaborador. Porquê? Uma pessoa simples não cria confusão. Uma pessoa que tem um coração ensinável não está sempre a dizer eu já sei fazer. Quando tu tentas explicar, não, deixa estar que eu sei. Portanto, alguém que sabe tudo não consegue aprender nada, porque já sabe tudo. E talvez para mim a mais importante é a lealdade. Porque a lealdade não se compra. Tu não compras lealdade, e eu já falei disto noutras lives, tu não compras lealdade por dinheiro nenhum no mundo. E vou-vos dar este exemplo e vocês acho que vão perceber, porque já falei nisto em lives anteriores. Porquê é que vocês acham que o presidente Trump, que é o homem mais poderoso do mundo, é o presidente dos Estados Unidos da América, contratou ou nomeou pessoas para andar à sua volta que nem sequer eram as pessoas que tinham maior capacidade nos ministérios onde eles estavam colocados? O que é que vocês acham que foi? Porquê é que ele escolheu estas pessoas? Eu vou-vos dar a minha visão. Pela lealdade. Porque há muita coisa que acontece boa e menos boa. Pois, convém ter estes 3. Isso é a pessoa ideal. Agora, há coisas que se podem, de alguma forma, treinar, que são as capacidades. E simples também. Porque senão há pessoas que, se não forem simples, estão sempre a encrencar com toda a gente. Se não forem simples, estão, muitas das vezes, a criar soluções muito rebuscadas, cheias de voltas e voltinhas, quando uma pessoa simples diz, ok, é para fazer isto, faz-se. É para fazer aquilo, faz-se. Uma pessoa que não é simples, que é simplório, faz um nó para chegar a um determinado sítio. Mas, diz-nos aqui a Sofia, é efetivamente a lealdade. Porque, reparem, a pessoa mais poderosa do mundo deve lidar com os maiores problemas do mundo, certo? Agora imaginem que uma destas pessoas que está ao seu lado tem acesso à mesma informação que ele. Imaginem que esta pessoa não era leal. O que é que ela ia fazer? Deixar sair cá para fora aquela informação. Reparem, eles podem não ser as pessoas mais preparadas para aquela função. Mas sabem uma coisa que eu vos posso dizer? Isso compra-se. A pessoa mais preparada e mais competente compra-se. A lealdade não se compra. A lealdade, no momento em que o barco começa a afundar, quem não é leal salta fora. Espera aí, a empresa está em maus lençóis, deixa-me já sair antes que ela vá ao fundo. E sabem o que é que acontece às vezes? É a saída destas pessoas que faz com que a empresa vá ao fundo mais rapidamente. Porque se calhar se dissessem assim, ok, falassem com o patrão e dissessem, como é que é? É para andar para a frente? É para andar para a frente. Vamos todos lutar. Cada um agarrava no seu remo e vamos remar o melhor que pudermos, o melhor que soubermos. Vamos embora ajudar a empresa. Mas quando as pessoas não são leais, começam logo a olhar à volta e dizem assim, espera aí, onde é que eu me vou encaixar? Para onde é que eu vou? E ainda a empresa não bateu no fundo, já saltaram. Percebem o que é que eu quero dizer? Por isso, das 3, talvez, eu começaria pela lealdade, por ser ensinável e por ser simples. Ok?
não vão atrás da competência, porque a competência ensina-se, que era aquilo que eu estava a falar quando fiz aqui esta paragem. A competência ensina-se. E vou-vos dar aqui este exemplo. Imaginem que vocês têm um comercial que é extraordinário. Ele é um grande vendedor, ele conhece tudo, tem uma relação fantástica com os clientes. Ouçam bem isto que eu vos estou a dizer. Isto acontece muito em empresas. Ele conhece tudo sobre o cliente, só que há uma coisa muito importante. Ele não passa esta informação a ninguém. Está tudo dentro da cabeça dele. Não existem processos, não existem manuais de procedimentos, não existe método, não existe informação partilhada com ninguém, não existe formação a ninguém. Se esta pessoa sair amanhã, o que é que vai acontecer? Já aconteceu isto a alguém? Para isso é que servem os manuais de procedimentos, que dizia ali há pouco a Isabel. Para isso é que as coisas têm que estar documentadas. Tem que a empresa ter conhecimento das pessoas, principalmente quando é dos vendedores. Porque o vendedor, quando sai, leva os seus clientes consigo. É normal que isso aconteça. Mas se a empresa nem sequer conhecer os clientes que o vendedor tem, pior ainda, porque não tem como os recuperar. Quando meter um outro vendedor nesse local de venda, nesse cargo, não tem como ir atrás. Se essa informação for partilhada, se houver um método, se houver uma obrigação de, quando abre um novo cliente, pois, isso tens de tu ver, não é? Tens sempre que ver. Se calhar era... Pois. Mas isso, eu acho que essa parte, Ricardo, eu acho que essa parte percebe-se logo, não é? E tu tens 6 meses, quando fazes um contrato, em que podes... 6 meses não, tens 15 dias em que podes rescindir o contrato sem qualquer situação. Eu bem sei que nós às vezes temos este problema de, contratei, agora vou mandar embora. Não, se tiver que se mandar embora, vai embora. Porque está naquele período experimental. Está naquele período em que, quando nós logo no início começamos a sentir que há ali qualquer coisa estranha, é conversar logo com a pessoa e ver se aquilo é porque está num ambiente novo, porque não conhece, porque está assim um bocado tolhido, um bocado fechado, ou se é a sua forma de ser. Se for a sua forma de ser, vale mais seguir logo a vida dele. Nem perdes tempo, nem ele perde tempo. Muito bem. Portanto, isto às vezes acontece com alguma frequência. Quando nós deixamos tudo na mão do vendedor, ele é o maior, a empresa presta-lhe vassalagem e não traz a informação para dentro da empresa, ele está sempre com o queijo e a faca na mão. E quando ele se vai embora, leva uma parte significativa da empresa. Por isso, para uma empresa se manter saudável, ela precisa de transformar conhecimentos individuais em conhecimentos de organização. Aquilo que está a funcionar com um determinado vendedor pode ser ensinado a outro. Aquilo que é executado pode ser criado um passo a passo do processo. Aquilo que pode ser medido, deve ser medido. E não é para transformar as pessoas em máquinas, mas é precisamente pelo contrário, é para libertar as pessoas do caos. Porque eu quero ir um bocadinho mais fundo. Às vezes não é só a gestão, também é a identidade. E há empresários que não delegam porque no fundo precisam de sentir que são necessários na empresa. Porque se ninguém precisar deles, quem é que são eles? E isto já não é um problema empresarial, isto é um problema de identidade.
E isto liga-se muito àquilo que eu falo nos Códigos do Feijão, porque se a minha identidade está em Deus, eu não preciso da empresa, eu não preciso que a empresa dependa de mim, ou eu não preciso de me sentir importante dentro da empresa. Eu posso formar, eu posso confiar, eu posso entregar responsabilidades a cada um dos níveis de pessoas que eu tenho lá dentro e posso permitir que alguém faça até diferente daquilo que eu faria. Porque se eu não permitir isto, eu vou impedir inclusive que alguém possa fazer melhor do que eu. Já pensaram nisto? Pode haver uma solução melhor do que a tua. E se tu disseres, não, isto é para fazer sempre desta maneira, se não ouvires o porquê da explicação que a outra pessoa tem para fazer de maneira diferente, pode estar a perder a melhor maneira de fazer as coisas. E às vezes isto para alguns líderes custa. Porque há pessoas que dizem que querem uma equipa extraordinária, até que aparece um extraordinário. Até que aparece um líder dentro da equipa, que não tem medo de pessoas melhores, que às vezes até as procura. E às vezes nós pensamos que perdemos um pouco o protagonismo. Já aconteceu isto com alguém? Vejam aquilo que aconteceu com Jesus. E isto para mim é extraordinário. Ele tinha uma missão que era mudar a humanidade e o que é que fez? Chamou pessoas. Pensem nisto. Será que Jesus Cristo, com o seu poder, Filho de Deus, ajudou a criar o mundo, estava no momento da criação, precisava de 12 pessoas para andarem com ele? Lá, Carla, acham que ele precisava de 12 pessoas para o ajudar? Mas ele chamou 12 pessoas, ele formou-as, ele pô-las a caminhar com ele, ele corrigiu-as quando havia que corrigir, ele deu-lhes responsabilidades diferentes. E vocês, se repararem, algumas vezes na Bíblia, ele chamava Pedro, Tiago e João para mais próximo. Quando foi orar no Monte das Oliveiras, ele chamou estes 3, não chamou os 12. Cada um dentro da empresa tem também, vamos dizer assim, autoridade até um determinado nível. Acima desse nível tem outro. Outras pessoas, acima desse nível tem outros. E nós temos que estar sempre no topo. E há coisas que nós não podemos passar para os outros. Que é a visão, que eu já vos falei há pouco. E agora pensem novamente em Jesus. Será que ele não faria melhor do que qualquer um dos seus discípulos? É claro que sim. Mas a missão que ele tinha não era criar dependentes, era criar discípulos capazes de multiplicar, que ele pudesse dizer: segui pelo mundo e partilhai esta mensagem. E isto é um princípio de liderança gigantesco, porque ele não disse: fiquem aqui, porque sem mim vocês não conseguem fazer nada. A liderança verdadeira não é criar a dependência, é criar capacidade. Inclusive, ele disse que vocês farão obras maiores do que a minha. Está escrito, amigos. Está escrito. E agora, quero falar aqui ao pequeno empresário que está aí desse lado. Talvez esteja a pensar: Laurentino, isto é tudo muito bonito, mas eu tenho 3 funcionários. Melhor ainda, começa com 3, não comeces com 12, começa com 3. Escolhe uma coisa que hoje só tu é que fazes e não 10 coisas que só tu é que fazes, e pergunta: porquê é que só eu é que consigo fazer isto? Será que isto exige realmente a minha responsabilidade, o meu tempo? Ou sou eu que tenho que fazer isto porque nunca ensinei a ninguém? Depois, lembra-te uma coisa que está em cima das tuas costas hoje,
E escolhe uma dessas 3 pessoas que tens a trabalhar contigo e mostra-lhe como é que se faz. Deixa-o fazer. Corrige. Deixa repetir. E aceita uma coisa que dói menos, ok? É que nas primeiras vezes que essa pessoa for fazer, provavelmente vai fazer pior do que tu. Sabes uma coisa? É normal. Tu próprio, quando vieste ao mundo, também não vieste a correr, pois não? Nem a andar, pois não? Tinhas que ser carregado por todo lado. E quando cresceste, começaste a gatinhar. E ao fim de um tempo, já te seguravas em pé. E ao fim de um tempo, já andavas. E ao fim de um tempo, já corrias. Tudo é um processo. É normal. Tu também não foste extraordinário na primeira vez. E o empresário que não é capaz de suportar este erro, este controle durante a aprendizagem, acaba condenado a ter que fazer tudo sozinho. Pois é, a Isabel diz-nos aqui uma coisa que às vezes nos preocupa. E se eu lhe ensinar e ele depois até fizer melhor do que eu? Mas olhem, sabem uma coisa? Se ele fizer melhor do que nós, ainda bem. Porque já não precisamos de ir buscar aquela tarefa para cima de nós novamente. Passámos a ganhar uns minutos, umas horas, dependendo da função, dependendo da tarefa. Passámos a ter liberdade para usar aquilo que essa pessoa não é paga para usar, que é a visão. Percebem? E outro erro que às vezes acontece, delegar não é dizer toma lá isto e desenrasca-te, ok? Não façam isso. Porque se tiver que ser ele sozinho a chegar lá, pode chegar lá rápido, pode chegar lá daqui a um tempo, pode nem nunca chegar lá. Portanto, isto não é delegar. Isto é abandonar uma função. Delegar é dar clareza, não é? Dizer, olha, eu preciso que me façam isto desta seguinte forma. Qual é... Eu vou falar a maneira como eu gosto de fazer, que é explicar o porquê das coisas. Ok? Explicando o porquê, agora vamos ao como, não é? Dando responsabilidade e recursos, que é outra coisa muito importante, que às vezes os empresários esquecem-se de dar recursos ao funcionário para que ele possa fazer as coisas. Quer dizer, o tempo de fazer as coisas à mão numa folha de papel já lá vai, não é? Vocês querem que ele apresente uma folha de Excel com uma análise de uma série de números, quer dizer, não pode haver só um computador para os 3 funcionários, não é? Percebem? Penso que toda a gente compreende bem o que é que eu estou a falar. Portanto, é preciso dar recursos às pessoas, é preciso dar condições de trabalho, é preciso dar um ambiente onde a pessoa se sinta bem, onde a pessoa possa beber um café, onde a pessoa possa fazer uma paragem, onde a pessoa possa descansar também um bocadinho. Tudo isso é muito importante, não é só toma lá isto e faz, e sem saber se tem condições, se não tem condições, como é que é. Portanto, é preciso haver um acompanhamento. Explicar aquilo que nós esperamos atingir com aquilo, explicar porque é que é importante aquela tarefa, explicar qual é que é o resultado que se pretende e qual é o limite da decisão, que eu já vos expliquei isto lá atrás. Bom dia, Júlio. Portanto, não dar liberdade total para a pessoa fazer o que quiser, mas dizer, ok, até aqui podes fazer. Daqui para cima, vens ter comigo e perguntas. Ok? Portanto, e acompanhar sem sufocar, sem estar em cima, sem já fizeste, não fizeste, não sei o quê, e como é que fizeste? Não, dar um bocadinho de tempo para as pessoas compreenderem a tarefa, pensarem e não haver aquele controlo. Tem que haver um acompanhamento. Bom dia, Paulo. Tem que haver um acompanhamento. E agora vou tocar aqui numa parte mais emocional,
Porque há empresários que construíram uma empresa para terem liberdade e acabaram presos dentro dela. Houve pessoas que deixaram os seus trabalhos por conta de outrem, não é? Pensando que vou abrir a minha empresa e agora que eu vou enriquecer e agora que eu vou ter mais liberdade para ir e para fazer e para acontecer, e quando dão conta estão completamente presos dentro dessa empresa. Queriam mais tempo, olá Bianca, queriam mais tempo para a família e agora têm menos tempo porque fazem tudo. Queriam ter a independência e não conseguem tirar uma semana porque, quer dizer, se houver uma pessoa a dizer senhor fulano tal, é preciso comprar papel higiênico, quer dizer, como é que a pessoa pode ter uma semana de férias, não é? Querem construir ou queriam construir património e conseguiram construir uma estrutura que a estrutura para quando esta pessoa não está. A pessoa sente-se obrigada a estar sempre. As pessoas queriam liberdade e criaram uma prisão com o próprio nome à porta. Talvez isto possa falar aí com alguém. Eu não estou a dizer isto para condenar ninguém. Estou a dizer porque há, efetivamente, uma saída. Tu não tens que abandonar a empresa. Tu tens é que deixar de ser o gargalo. Este termo é muito utilizado na gestão, que é quando um processo, imagina, eu aqui estou a produzir 200 caixas, mas estas caixas, numa linha de montagem, tem que vir a uma máquina. Eu estou a produzir a 200 por hora, mas esta máquina só me faz 100 por hora. Isto é um gargalo no meu processo de produção, ok? Ou seja, eu tenho que meter 2 máquinas destas para que consiga, ao mesmo tempo, fazer com que estas 200 caixas que se produzem numa hora, elas possam seguir o processo seguinte. Porquê? Porque esta só me faz a 100 por hora. Isso fazia com que estas estivessem retidas aqui. Então eu tenho que, como tenho um gargalo, como tenho algo que limita a empresa, eu tenho que deixar de ser esse gargalo. Eu tenho que meter outras pessoas para tomarem pequenas decisões, para fazerem tarefas e libertarem o meu tempo. E aqui entra também o feijão. Uma semente saudável, ela nunca vai ficar sozinha. Ela vai crescer, ela vai produzir vagens e dentro das vagens aparecem as novas sementes. Uma transforma-se em muitas. Há aqui uma multiplicação. A semente não guarda tudo para ela. Ela transforma-se em 100, em 200, que é aquilo que, em média, um feijoeiro consegue produzir na primeira colheita, com um feijão apenas. A semente, ela não guarda tudo para ela. Ela multiplica aquilo que recebeu. E talvez seja isto que Deus esteja também a esperar de nós. Não apenas que sejamos bons, mas que formemos outras pessoas boas. Não apenas que nós guardemos o conhecimento para nós, mas que o transmitamos, que é, afinal, é isto que eu estou aqui a fazer. Não apenas para nós próprios criarmos riqueza, não apenas para nós liderarmos a nossa empresa, mas também para ajudarmos a levantar outros líderes. Deixem-me ver, está aqui um comentário que eu não tinha percebido. Depois existem aqueles empresários que não se permitem desfrutar para não mostrar aos funcionários que ele está bem na vida e vão pedir aumento. Pois, Isabel, isso é mesmo típico do empresário português. O empresário português tem que chegar à empresa com um ar muito isto está tudo mal, isto está tudo muito, muito mal, e depois sai e diz, já enganei mais um. Infelizmente é isso. Só que uma coisa não tem nada a ver com outra. Nós temos que pensar de maneira diferente. Temos que... reparem, há pouco o Ricardo perguntava como fazer para recrutar. Uma das coisas que é importante, depois de recrutares a pessoa certa, é pagares aquilo que a pessoa merece. Para quê? Para que ela não se vá embora depois de estar treinada. Porque... eu nos códigos do feijão
falo-vos muito e faço lá uma dinâmica com uma prancha sobre o equilíbrio. E digo muitas vezes, ou digo lá durante a palestra, e já fiz isto noutros sítios também, mas que a vida acaba sempre no 100%. 100%. É ali que fecha a conta. Só que às vezes, imaginem que isto é uma prancha, não é? 100% é quando ela está assim direita. Só que às vezes ela está mais... Há aqui um rolo no meio e às vezes a prancha está mais para um lado ou está mais para o outro. E isto é exatamente igual na nossa vida, na nossa vida familiar, nas nossas empresas, com os nossos funcionários. Reparem, se eu tenho um funcionário fantástico, mas a prancha está aqui o rolo, ok? Está aqui o rolo, a prancha está sempre assim. O funcionário está sempre a dar mais e dá cada vez mais e a empresa dá-lhe sempre o mesmo. Sabem o que é que acontece? Esse funcionário um dia não há lealdade que resista, não há simplicidade, não há coração ensinável. Porquê? Porque ele também precisa de comer e tem uma família. Então é importante, em algumas situações, e sempre que a empresa tenha essa possibilidade, se quer manter este funcionário, ok, vamos lhe dar mais. Porque senão ele vai-se embora e eu vou ter que começar tudo de novo. E provavelmente arranjar alguém pior. Ok? Também é o inverso, que é o funcionário que é sempre mau, que chega sempre tarde, que é a empresa que lhe está sempre a dar mais do que aquilo que ele merece. Sabem o que é que um dia acontece? Uma ruptura. O empresário diz, amigo, assim não, tens que ir arranjar isso noutro sítio. E está constantemente a empresa a dar mais do que o funcionário, e o que vai acontecer é que chega um dia e ele é mandado embora. E hoje estamos a falar de empresas, mas sabem que isto também acontece nas famílias. Sabem quando o marido, o tal empresário, dá tanto à empresa que não tem nada para dar ou pouco tem para dar à sua casa, à sua família? Sabem o que é que acontece? Quando isto está em equilíbrio, está no 100%, mas está aqui o peso todo do lado da mulher, do lado dos filhos, sabem o que é que acontece? Cai. E às vezes surge o divórcio. Portanto, para que o empresário possa dividir também o seu trabalho, o seu tempo com a sua família, é preciso treinar pessoas. É preciso levantar outros líderes dentro da empresa, mesmo que sejam só 3 pessoas. Tem que libertar algum do espaço e, se houver margem, contratar mais alguém. Porque senão nunca vai sair dali. Vai ser sempre aquela empresa. Vai ser sempre aquele rame-rame e tudo em cima dele. E uma das orações que nós devemos de fazer... Olá e tal, já estamos a chegar ao fim, mas uma das orações que nós devemos de fazer... Deus, não me dês apenas pessoas para trabalharem para mim. Dá-me sabedoria para desenvolver as pessoas que tu colocaste a trabalhar comigo. Porque as pessoas não são recursos descartáveis, elas são pessoas... Têm famílias, têm sonhos, têm capacidades, têm propósito. E uma das maiores coisas que uma empresa pode fazer é alguém entrar pequeno e ao fim de um tempo estar maior, estar mais competente, estar mais responsável, saber fazer mais coisas, estar mais confiante, mais preparado. A próxima palestra vai ser no dia 29 de agosto, às 16 horas, na plataforma 2. Algumas destas coisas vão ser faladas lá. E eu vou terminar, talvez amanhã, quando tu entrares, amanhã não, sábado e domingo, em princípio a tua empresa não trabalha, mas na segunda-feira, quando entrares na tua empresa, não deves perguntar o que é que eu tenho para fazer hoje. Experimenta a perguntar o que estou a fazer hoje que outra pessoa
podia ou devia aprender a fazer amanhã? Esta pergunta muda as empresas. Porque chega a uma fase em que trabalhar mais já não resolve. Tens é que liderar melhor a tua equipa. Não construas uma empresa que precise de ti para sobreviver. Constrói pessoas, constrói processos, constrói cultura, porque a cultura passa de membro para membro. Cada vez que entra uma pessoa nova, essa cultura vai sendo passada pelas pessoas que já lá estão. Constrói líderes dentro da tua empresa. E deixa que a empresa se possa tornar maior do que tu. Talvez o verdadeiro sinal de sucesso não seja a empresa funcionar de forma extraordinária quando tu estás lá dentro, quando tu estás presente. Talvez seja ela continuar a funcionar de forma extraordinária quando tu não estás. Espero que isto tenha feito cabum. Eu vou-vos dizer que eu vou à minha empresa à sexta-feira e a empresa fatura 6,5 milhões. Ok? Muita coisa é tratada pelo telefone, muita coisa é delegada dentro da empresa e à sexta-feira tratamos aquilo que tem que ser tratado. Podia ser ainda melhor, mas por enquanto é assim. Não te estou a falar de cor, estou-te a falar de coisas que vivemos dentro da empresa. Ok? Portanto, quando tu consegues pôr uma empresa a funcionar assim, tu podes estar com a tua família, tu podes ir descansar, tu podes ir fazer kitesurf, tu podes ir fazer wakeboard, tu podes criar, tu podes procurar a próxima oportunidade, porque tens liberdade para pensar, podes servir a Deus noutras áreas. Quando finalmente deixaste de ser apenas o executor, o operador da tua empresa e começaste verdadeiramente a ser um líder. Família, estamos a chegar ao fim. Se esta live falou convosco, escrevam aí. Preciso delegar tarefas, preciso delegar. E amanhã podemos continuar esta conversa, sempre Deus primeiro, pessoas antes de processos, processos antes de chegar à escala, liderança antes da multiplicação e o caráter sempre, sempre, sempre em todas as fases, ok? Bora lá romper. Entra aí no grupo do WhatsApp que está aí na bio. É um grupo onde nós nos conectamos uns com os outros, onde nós puxamos uns pelos outros, onde lançamos desafios, onde nos ajudamos a caminhar. Reserva também o dia 29 de agosto para estares comigo em Sintra, na plataforma 2, às 16 horas. Portanto, é um sábado, onde eu irei libertar alguns códigos, alguns princípios que te podem trazer à prosperidade, mas onde será também ensinada a identidade, onde será feito um grande desbloqueio do teu passado e preparar-te para poderes viver uma vida melhor daqui para a frente. Ok? Vemo-nos amanhã. Um forte abraço e Deus vos abençoe.